Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Virgem. Já tô aqui embaralhando as cartas para fazer as previsões para você de virada do ano. Para que serve isso, Giato? Isso serve para você ver qual é a energia que você está vibrando e o que você precisa mudar. Eu tenho explicado que na astrologia é muito importante como você começa as coisas. É por isso que na astrologia o seu signo ele é definido, os seus signos, né, seu mapa astral, ele é definido de acordo com o horário, a data que você nasceu, as informações de nascimento, que é quando você começou na Terra. Enfim, então nós vamos ver como que você tende a começar o ano e o que você precisa corrigir para vibrar energias melhores, tá bom? Vamos aqui as previsões? Então vamos lá. Vou falar sobre espiritualidade, dinheiro, trabalho e amor. Vamos lá. Sobre espiritualidade, sai aqui a carta do mundo. Então, a carta do mundo, carta ótima, é a carta do equilíbrio, né? Diz que você manifesta um certo equilíbrio espiritual, facilidade de harmonizar a sua vida como um todo, né? De saber equilibrar o que é a fazer, o que é seu contato com o divino, com o sagrado. Então, uma carta ótima. Em termos de energias positivas que você está mandando para começar o ano bem, por enquanto está marcando uma energia boa, viu? Porque depois eu vou falar mais coisas sobre a área espiritual. Mas até agora tá ok, que bom, porque quando a gente tem o apoio da espiritualidade, já é grande parte do caminho andado, porque a espiritualidade pode nos socorrer nos nossos momentos de falta, de dificuldade, de erro, né? Área financeira, a carta da papisa, ou a sacerdotisa. Essa carta, ela fala assim, primeiro que você está num clima de poupar mais, né? Você está num clima de se resguardar mais, você está num clima de fazer mais as contas, de analisar melhor a sua situação. É provável que nesta virada de ano você esteja revendo gastos, revendo custos, revendo serviços, coisas que você faz e despende o teu dinheiro, né? Você tem esse clima. Isso não é uma energia ruim. Mas vamos ler aqui no decorrer da leitura, vamos ver aqui no decorrer da leitura se há algo a melhorar. A princípio não é nada ruim, só que você tem, tudo bem que você tem que controlar, mas lembre-se sempre que você também precisa vibrar na energia da prosperidade. Eu lembro uma vez de um homem que me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Diz que esse homem estava conversando com uma mulher, era um tarólogo. E ele falou assim para ela, você tá cheia de dívidas, você precisa diminuir os seus gastos. E aí essa mulher virou para ele e falou assim, não, eu não preciso diminuir meus gastos, eu preciso aumentar os meus lucros. Não que essa mulher esteja 100% certa, mas é claro que a gente não pode só pensar em cortar gasto, em reduzir, não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, mas a gente também pode pensar, além de se organizar com excessos de gastos, como ganhar mais dinheiro. Então tenha sempre isso em mente, mas eu vou ler aqui mais e vou ver o conselho propriamente para ti que está sendo indicado. Na área aqui profissional, sai carta da justiça. A justiça é uma carta muito racional e é uma carta que fala assim que você também, na verdade, olha, se eu for analisar ferro e fogo, as cartas juntando com a minha intuição, tá se falando aqui de uma energia muito ligada ao equilíbrio e à ponderação. Virgem já tem esse costume, já tem esse hábito de ser um signo mais ponderado, mais organizado, mas eu vejo que você tende a não sair dessa linha realmente, você faz o que já é esperado que você faça, né? Se organizar, planejar, ser uma pessoa ponderada. No campo aqui profissional, independente de você ter ou não ter emprego, diz que você está nessa postura de reavaliação, de analisar. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque tanto na área financeira quanto na área profissional, você tem muito uma perspectiva muito prática e pouco sonhadora, pouco idealista. Você está muito raciocinando demais. E você precisa também entender que o seu emocional faz parte do processo. Como assim? Porque a gente também tem que ter sonhos, né? Na vida a gente tem que conseguir se movimentar, porque esse excesso de cálculos que você tende a fazer, às vezes você tende
a deixar os seus sonhos de lado, porque pensa muito no racional e não pensa nos seus sonhos, nos seus desejos e o que fazer para alcançá-los, né? Então, cuidado só um pouco com isso, de analisar as coisas de um jeito muito frio, muito racional e às vezes, talvez por você não querer ou talvez por você achar que não é conveniente, deixar os sentimentos de lado. Só que a gente precisa sonhar porque nós somos movimentados pelo prazer, pelo desejo, pelos sonhos, não é? E às vezes você ficar muito vidrado em ficar analisando, você pode perder o gosto por coisas da vida e depois nem saber o porquê perdeu. Mas é por conta desse receio todo de querer olhar as coisas muito pelo lado prático. É bom, mas nada de excessos, tá? Então aqui tá te faltando desde já um pouco de sonhar. Pode ser que você não esteja uma pessoa muito sonhadora com o próximo ano, né? Não esteja numa vibe muito sonhadora. E você precisa aprender um pouco mais a sonhar. É bom raciocinar e entender as coisas de um modo prático, mas você também precisa ter mais esperança na vida, né? Mais sonhos para te movimentarem aí, para você para que eles te movimentem, para você viver e para você batalhar pelas tuas coisas, entendeu? Mas então só tome cuidado com isso. No campo do amor, sai a carta da estrela. Olha que bom, diz que você tem confiança na espiritualidade, né? Diz que você entregou nas mãos da espiritualidade. Faz muito bem. Faz muito bem porque a sua espiritualidade está equilibrada, você tem uma energia boa espiritual. Peça que a espiritualidade intervenha na tua vida e que a espiritualidade vá apaziguando, acalmando, mas você tem uma confiança de que a espiritualidade vai agir sobre a tua vida amorosa, que é boa. Essa esperança é boa. Você não tem tanta esperança no trabalho e no financeiro, mas tem muita esperança no amoroso, né? Então canaliza isso, canaliza essa vontade, canaliza esse desejo seu, essa vontade de que a espiritualidade te auxilie. Na verdade, você está vibrando uma energia positiva. Eu não vejo energias negativas que você esteja vibrando na realidade, né? São só essas duas questões que eu coloquei em observação, a necessidade de você sonhar mais. Manda para Deus aquilo que você quer, aquilo que você sonha em ter, né? Diga para Deus, eu acredito, eu confio em Ti, eu sou prosperidade e abundância, porque Deus está na minha vida, Deus abre os caminhos, Deus transforma a água em vinho, Deus abre o mar, enfim. Então, acredite que você tem um Deus que tudo pode e que transforma a sua vida a qualquer momento, e que a sua vida está em transformação para melhor. Ela está se transformando, ela está cada vez melhor. Então acredite nisso, vibre essa energia positiva, entregue sua vida nas mãos de Deus, entendeu? Porque a sua espiritualidade está muito forte, então ela consegue por si só equilibrar essas duas questões aqui que não estão ruins, mas podem melhorar, entendeu? Na área aqui para você espiritual, o conselho é o carro. O carro é assim, continue avançando nesse caminho de equilíbrio, nesse caminho de persistência, de perseverança. Se dedique ao espiritual, se entregue ao espiritual. Aproveita que o seu espiritual já está equilibrado e se entregue mais ao espiritual para que você receba as bênçãos de Deus. Porque o que eu sinto de falar para você na minha intuição, que vai além das cartas, é que Deus quer te dar bênçãos, Deus quer trazer prosperidade para a sua vida para esse próximo ano, e você está se alinhando ao espiritual. Então deixa o espiritual agir na tua vida. Amém? Outra coisa, na área financeira para você, olha só. Sai a carta da temperança, que é uma outra carta que fala de espiritualidade dentro do meu jeito de ver também, né? A temperança, ela é um anjo, essa mulher aqui ela é um anjo. E simboliza muito a intervenção espiritual também. Ou seja, entregue as suas finanças nas mãos de Deus. Entregue o seu financeiro nas mãos de Deus. E o bom dessa carta é que essa carta ela indica que você tem boas perspectivas para crescer financeiramente. Embora as coisas sejam um pouco mais lentas para você. Mas entregando nas mãos da espiritualidade, a espiritualidade vai agir, a espiritualidade vai operar aí dentro da sua vida, tá? Você só precisa ter essa confiança, essa entrega. Peça que Deus envie os seus anjos para que eles intercedam por você. Peça para que Deus envie os seus anjos. Porque a palavra anjo, uma das traduções, é mensageiro. O anjo é o mensageiro de Deus.
né? Então que os anjos venham para te auxiliar, para te ajudar na tua necessidade, que eles venham amando de Deus, né? E que as suas finanças sejam melhoradas. Essa carta ela diz que você pode assim ter certa dificuldade para fazer as coisas andarem no ambiente financeiro com certa velocidade. É verdade, mas a espiritualidade está agindo aí aos poucos e o que vem para ficar, tá bom? Mas você continue vibrando nessa energia espiritual e entrega as suas finanças. Na área profissional, sai a carta do eremita. O eremita, para mim, ele revela que você tem que ter humildade no ambiente profissional. Porque às vezes você fica raciocinando muito, pesando as coisas muito na balança, e você tende com isso, não é que você esteja errado em achar que você merece mais, mas aqui a carta do eremita, ela pede que você que você tenha humildade de não só no sentido material, mas de entender que existe o espiritual. A minha intuição tá pedindo para interpretar muito desse jeito, né? Porque o eremita, ele é uma pessoa que ele abandonou tudo, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, e foi se isolar. É o eremita, né? É como se fosse um monge que abandona a vida financeira, faz voto de pobreza, voto de castidade, voto disso, voto daquilo. E essa carta ela simboliza muito, não que você tem que abandonar o serviço, virar monge, mas ela fala que para você ter mais compreensão da missão espiritual que você veio, né, que você veio ter, e que você valorize mais a espiritualidade também, e entenda o propósito de Deus na tua vida, porque você está analisando as coisas muito racionais, de um meio muito racional, mas não se esqueça que por trás de tudo isso tem Deus que pode mudar a tua história, tá? Então eu estou sentindo de interpretar a sua leitura de um modo muito espiritual e pouco prático. Você está muito prático, uma pessoa muito prática, e você pode trazer mais o espiritual para ele te ajudar, tá? Então essa compreensão de que as coisas não se limitam só à matéria, mas que também existe o espiritual ao qual você deve se dedicar, e que ele por si só pode ser o seu sustento, pode ser o seu progresso. Lógico, faça por merecimento, mas também colocando sempre Deus à frente dos teus projetos. Amém? E na área aqui amorosa, sai a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna é o seguinte: você entregou nas mãos de Deus. Você entregou nas mãos da espiritualidade, do destino, né, da sua missão de vida. Enfim, e faz bem, porque o conselho que sai aqui é justamente a roda da fortuna, que diz assim, olha, a roda tá girando, o universo tá fluindo, né, o mundo gira, melhor dizendo. Então as coisas estão fluindo, e uma hora a tua hora vai chegar. Espera no tempo da espiritualidade. Se você já tem alguém, você está naquele momento que você quer entregar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue fazer, né? E tá certíssimo. Entrega nas mãos de Deus, porque você vai ver que as coisas vão se movimentar, elas não vão ficar paradas, que é o que essa carta está simbolizando, tá bom? Se você não tem alguém, ou está conhecendo alguém, não importa, também entrega nas mãos de Deus, que o melhor seja feito. Você vibra numa energia boa para renovar as coisas no campo do amor. Continue vibrando nesse padrão e entenda que Deus está preparando as coisas para você, e que a tua vida é um ciclo, né? Deus criou os ciclos. Existe o dia e a noite. Sempre depois da noite vem o dia. Sempre depois do dia vem a noite. Então a mesma coisa na nossa vida. Existem fases difíceis, mas que a fase boa também vem. Ela também virá. Então entregue nas mãos de Deus. Tenho certeza que você tem ciência, consciência de tudo isso, porque você está nessa vibe mais espiritual. Parabéns, que você, para mim, você até agora foi o signo que com energias mais leves que eu li, tá? Uma tiragem muito interessante, só podia ser nós. De Virgem sermos nós, né? Só podia sermos nós. Só podia ser nós essa situação, ser nossa essa situação. Bom, então, esta é a dica como energia geral para você. Essa é a carta da Torre. A Torre ela é muito espiritual.
Sabe o que essa carta lembra? Essa carta lembra a Torre de Babel. A torre caindo por um raio. É que aqui não quiseram colocar o raio, colocaram o fogo. Mas o tradicional é o raio, né? Tem uns raiozinhos aqui, ó. Enfim. E que simboliza muito o operar de Deus na tua vida. Então, é uma carta que fala assim, olha, as coisas vão balançar um pouco, mas é porque é o balançar do operar de Deus, é a vontade de Deus reinando dentro da sua vida, e você alinhe-se a Deus, você se alinha a Deus para você entender melhor o propósito de Deus para a tua vida, porque Deus sabe o que é melhor para você. Então, se Ele definiu isso, é porque isso é o melhor para você, ok? Traz essa energia, eu vou recomendar para você. Você pode usar a ametista, que vai reforçar essa espiritualidade sua na virada de ano. E pode também, você pode ou usar a cor violeta ou azul índigo. Cor índigo, que são, azul índigo não, cor índigo. Violeta, índigo, que são cores, cor cristal também, uma cor muito boa para você. Só que use sobretudo o branco e detalhes com essas outras cores que eu falei, tá? Porque o branco é a cor do equilíbrio, é a cor principal que eu recomendo que todas as pessoas de qualquer signo usem, entendeu? Então estas são as recomendações, agradeço por você estar aqui, desejo que Deus abençoe imensamente a tua vida e participe da oração conosco, tenha a nossa oração, para que ela levante cada vez mais a sua energia espiritual para você ter uma virada positiva. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.